só ficando na frente da França. A França tinha 7%, o Brasil 8%. Então o Brasil é uma vergonha até nisso, tá? 8% dos nossos católicos vão à missa. O que isso quer dizer? Um católico que não sabe dar direito às razões da sua fé, já é um negócio ruim. Agora, o católico que não vai à missa, ele não entendeu nada. Ele está renegando o centro da fé dele, que é a Eucaristia. Ele está renegando a coisa mais importante da fé dele, que é a Santa Missa. Ele está renegando a presença real de nosso Senhor Jesus Cristo diante dele. Esse cara não entendeu nada. De quem é a culpa? Minha? Nossa? Nós somos os que devem ensinar. Né? A culpa é do padre. Não, não é o padre. Você decidiu ser catequista. Você lembra da pastoral do Sopão? Ela continua lá. Ela não precisa de estudo. Né? Ela precisa de alguma dedicação. Você precisa ir à noite dar distribuição. Mas o catequista não tem esse direito. O catequista tem que estudar e defender a sua fé. Se só tem 8% dos nossos católicos indo à missa, eu tenho 92% de pessoas que foram mal catequizadas. Não tem jeito. Se uma pessoa não pode passar pelas nossas mãos e não dar o devido valor à presença de Jesus na Eucaristia. Qual é a consequência desse trabalho que não está funcionando? A consequência é essa aqui. Vamos dar uma olhada nos números que a gente tem hoje. Aqui. Hoje, a população em geral, no Brasil, 46% se diz católica. Ainda temos quase metade de católicos no Brasil. 28% já é protestante e 17% já é sem religião. Então, hoje, nós temos um quarto protestante, metade, arredondando, né? Metade católico e quase um quinto sem religião. Quando a gente olha o mesmo recorte para pessoas abaixo dos 30 anos, ou seja, o futuro, aí a gente tem uma realidade mais sombria. Dá uma olhada. 34% dos abaixo de 30 anos se dizem católicos. 1/3. A gente cai da metade por 1/3. E o que a gente normalmente acha? Então os evangélicos crescem. Mas não, foi justamente o que o Dom Vladimir falou. Os evangélicos, eles pulam entre a população abaixo dos 30, eles pulam de 28 para 30. Ou seja, praticamente a mesma coisa. É 2% para cima só. Está na margem de erro de qualquer instituto de pesquisa. Então, é praticamente estável. O que explode? O sem religião. O sem religião passa a ser 1/4 da população já se candidatando a 30%. Então a gente está aqui em 34% contra 26%. Existem 10%, abaixo dos 30 anos, a diferença entre quem se diz católico e quem não tem religião alguma é de 10%. Assustador. Na verdade de 8%, né? Fazendo a conta certinha, eu estou arredondando. É assustador. Então a gente está muito próximo, a gente já está vivendo isso, já está sentindo isso dentro das nossas catequeses, a gente já está sentindo isso dentro das escolas, a gente já está sentindo isso dentro das famílias. Nós estamos caminhando para um país ateu. Esse problema é nosso. É nosso porque passa por mim, é nosso porque a solução também passa por mim. A solução passa pelos catequistas. O problema passou pelos catequistas, tá? Eu lembro que ano passado eu falei isso para vocês, repito. Temos 500 mil catequistas no Brasil. 500 mil. Se cada um catequizar 10 pessoas no ano, a gente chega no fim do ano com 5 milhões de catequizados no Brasil. Onde é que estão essas 5 milhões de pessoas que foram catequizadas todos os anos? Nós estamos longe, porque só 8% voltam para a missa. Então a gente está fazendo um trabalho errado. Não tem jeito. A gente não está trabalhando bem. No Brasil inteiro, não é Lorena, a Arquidiocese do Rio, no Brasil inteiro. A gente não está trabalhando direito.
Mas a solução passa pela gente, não tem jeito, não tem escolha. O próprio Dom Vladimir falou aqui, foi ótimo ele ter falado, o clero está diminuindo assustadoramente, as vocações estão diminuindo. Claro, no mundo mais ateu, no mundo em que só 8% vem à missa, só 8% dão valor à presença real de Cristo, é óbvio que as vocações vão cair vertiginosamente. Então quem é que precisa sair a campo para defender a fé? Nós, os leigos, catequistas. Eu falo nós, os leigos, não sou mais leigo, mas é que eu sou diácono há menos de 2 anos, então eu ainda estou no período probatório. Passei 20 anos da minha vida sendo leigo catequista, 2 anos agora sendo diácono catequista. Eu sei as dores de vocês, eu sei o quão difícil é catequizar, eu sei o quanto é complicado você estar numa sala cheio de gente que não acredita no que você está falando, achando que você está enrolando as pessoas. O pessoal do batismo, Dom Vladimir foi muito feliz também em dizer isso. É ainda mais complexo porque você está falando um monte de coisa que ninguém entende para quem não quer ouvir em um dia só. Então assim, é quase nula a chance de você conseguir alguma coisa, mas o Espírito Santo age onde quer, então você está ali firme fazendo o que deve fazer. A catequese de Crisma tem sido absurdamente desafiadora, porque os jovens chegam querendo matar você, né, dentro da sala de catequese. Eles não chegam querendo te ouvir, eles chegam querendo te contrapor. A catequese de crianças, as crianças são mais tranquilinhas, mas os pais não ajudam em nada. Na verdade, pioram a situação, né? Quando você ensina a criança a rezar e a criança começa a rezar muito, o pai fala: não reza não, que isso? O que você está fazendo com meu filho? Né? Está transformando ele em fiel católico? Ninguém te mandou fazer isso. Os pais não trazem para a missa. Entre a festinha do filho e a missa, não, tem uma festinha, tudo bem, vamos para a festinha. E o que você encontra? O que a criança entende? É terrível, o nosso trabalho é muito difícil. E aí, vamos lá. Eu tenho um grande problema cuja solução passa por mim. Eu tenho um trabalho muito difícil, mas essa solução continua passando por mim. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser muito bom. Não tem alternativa. A gente vive num tempo em que o catequista é a tropa de elite da igreja. O catequista é aquele que é o porto seguro da doutrina, da moral dentro da igreja. Não tem escapatória, não tem brincadeira. É isso. O catequista tem que ser esse cara. E você já viveu isso? Porque muitas vezes lá dentro da tua paróquia eles chamaram: vem aqui fulano, ele é catequista, ele vai saber. Não é assim? E se você diz que não sabe? O catequista não sabe. Não pode rolar isso. Você já teve aula com o professor que falou para você, né? Eu não sei tudo não, tá? O que eu não sei, eu vou pesquisar e trago para você. No primeiro dia de aula você falou: que legal, professor fofinho, né? Ele falou que não sabe, mas ele pesquisa. Que bonito. Aí você perguntou um negócio para ele e ele não respondeu. Ele trouxe, aí ele trouxe depois. Que bonito, o professor foi lá, pesquisou e trouxe. Fofo. Aí perguntou outra coisa e ele não respondeu. Na terceira, você falou: não, tá nada que esse cara é burro. Você chegava em casa, e a sua mãe: como é que você foi no colégio? Uma droga, porque o meu professor não sabe nada. É assim com o catequista também. Vem aqui que você é catequista, ele vai saber. Você sabe disso? Olha, eu não sei. Catequista não sabe nada. É assim que funciona. Então você não pode ser qualquer um. E aí o diretório, justamente, do Vaticano vai botar pressão na nossa cabeça, dizendo que de fato a gente não pode ser qualquer um. O diretório, resumidamente, vai pedir que o catequista, ele vai dizer um monte de coisa sobre catequese, mas o catequista precisa ter 5 grandes características. Ele precisa ser um educador. Engraçado, como o Vladimir falou esta palavra. Ele precisa ser mestre. O Vladimir também disse isso. Ele precisa ser testemunha daquilo que ensina, senão ele é mentiroso.
ele precisa ser organizado, organizador, ele precisa ser digital, sobretudo. Essas são as 5 características que o novo diretório da catequese do Vaticano. Por que eu estou falando que é do Vaticano? Porque a CNBB ainda não está refletindo no novo diretório. Provavelmente eles vão preparar alguma coisa e deve sair em breve. Mas o que a gente tem hoje no documento da CNBB é referente ao diretório anterior da Santa Sé. Tá? Portanto, as dioceses também ainda refletem o diretório anterior. Por que é muito importante a gente conhecer o diretório novo do Vaticano? Porque o diretório anterior tem 25 anos. Ele foi feito no final do pontificado de São João Paulo II. Na verdade, acho que tem 27 ou 28 anos já. Quem é que lembra do mundo há 28 anos atrás? Era outro mundo. Não tinha nem internet. Quem é que consegue conceber um mundo sem internet? Né? Não tinha internet, não tinha TV a cabo. Não tinha Anitta. Quem é que consegue um mundo sem Anitta? O sertanejo ainda não tinha explodido. O sertanejo que a gente conhecia há 28 anos atrás era Felipe Tinoco. Né? A coisa mais legal da TV é o programa Silvio Santos. É outro mundo. O Gugu estava no Viva a Noite. Viva a Noite! Tudo velho. O Bozo estava lá entretendo as crianças. A Xuxa estava pelada entretendo as crianças de novo. É outro mundo, completamente diferente, outra catequese, outra coisa, outra mentalidade, outra cabeça, outra vida. Nessa época, a família ainda te ajudava em alguma coisa. Se você é um catequista, eu sou catequista há 22 anos, então não chega aos 28, mas 22 eu sei. E há 22 anos atrás, as crianças, ao menos, rezavam uma Ave Maria. Porque é isso que as famílias conseguem dar. Normalmente, a gente teve ontem mesmo, eu estava com o meu grupo de catequistas do Vicariato Sul, do Rio de Janeiro. E eu estava falando justamente com eles sobre essas coisas. E aí alguém levantou a mão e falou, não, porque a catequese familiar é a primeira catequese. Se a catequese familiar não funciona. Tem uma verdade sim aí, tem. Mas a gente precisa entender o que a catequese familiar entrega historicamente. Historicamente, em toda a história da igreja, a catequese familiar não entrega as razões da fé ou a doutrina. A catequese familiar é uma catequese de piedade. É uma catequese devocional. Então, o que você aprende com a tua mãe, com a tua avó, raramente com os pais, sei lá porquê, normalmente é com a mãe, com a avó, você vai aprender o quê? A respeitar Jesus, né? Rezar para Papai do Céu, rezar para Mamãe do Céu, vai aprender Ave Maria, Pai Nosso, Santo Anjo, vai aprender a rezar na hora de dormir, vai aprender a rezar antes de comer. E se você consegue uma criança brilhante na catequese, é esta, que reza Ave Maria, Pai Nosso, reza antes de comer, reza antes de dormir. Ponto. É isso que a família tem que dar. Nem isso estão dando, mas é isso que a família, que podemos esperar da família. A gente não pode esperar da família mais do que isso. E a igreja sabe disso. Tanto sabe que foi isso que aconteceu na época medieval. Quando surge o protestantismo, a gente só tinha piedade. A gente não dava as razões da fé. Por isso o protestantismo arrastou um monte de gente. E aí a igreja faz o quê? No Concílio de Trento estabelece que ela vai se defender com catequese. Por quê? A gente estava rezando bem, maravilha, que bom, éramos piedosos. Mas a gente precisava saber o que nós estávamos fazendo. Então a catequese é deficiente desde sempre, só que agora é ainda pior. Porque nem isso chega para a gente, nem uma criança devota chega para a gente. Aliás, os adultos, quem trabalha com crisma, com catequese de adultos, vai ver que está chegando cada vez mais adulto na catequese, na crisma. E adulto machucado, que não é o adulto que nos anos 80, 90, abandonou a piedade, foi embora, foi para o mundo, foi para a liberdade, foi ser livre e volta machucado, volta depressivo, volta numa segunda união, volta
querendo ajuda. Ele não volta mais normal, ele não volta mais tábua rasa para eu trabalhar e ter uma vida incrível. Não, ele já volta machucado para eu curar feridas. Hoje a gente tem uma catequese muito diferente. Infelizmente para vocês, hoje a catequese exige muito mais de você do que jamais exigiu. Hoje a gente vive num mundo que você de fato precisa ser um grande herói, né? Esse slide foi feito olhando para essa perspectiva. Essas características são literalmente características heróicas. E não é à toa, tá? Quando a gente olha para os grandes santos, quando a gente olha para a santidade, qual é o primeiro? Fala o martírio, tem a oferta da vida, e qual é o principal quesito, a principal característica para alguém ter a santidade reconhecida? As virtudes heróicas. É isso que é pedido para você, santidade. Hoje, nós não podemos ser meio santos, mais ou menos santos. Nós precisamos ser santos. Essa assembleia aqui precisa ser a assembleia dos santos. Ah, mas diácono, eu não sou santo. Tem que ser. É chamado a ser. A igreja não pega você para você continuar sendo ruim de roda. A igreja te escolheu para a santidade e te escolheu para ensinar santidade. Então você não tem outra opção senão tentar muito ser santo. Você pode até não chegar na perfeição, mas tem que estar numa caminhada bem andada. Você não tem outra opção. Por isso que a igreja vai pedir que você seja educador. Porque sem estudar tu não faz nada. De novo, né? Tem o bazar, tem o sopão, tem um monte de pastoral que você não precisa estudar. E são incríveis. Mas na catequese não tem alternativa. Você tem que estudar. Você tem que educar. Educar. Então você vai pegar alguém que não sabe nada, que não é obrigado a saber, que é contra a igreja, e vai levá-lo para o céu. É isso que você vai fazer. Você vai pegar alguém que está preparado para o inferno, escolheu o inferno, e vai levá-lo para o céu. Vai começar a boate. E vai levá-lo para o céu. É preciso estudar para saber ensinar, porque senão eu sou o professor burro. O professor legal não é burro, tadinho, ele não sabe. E aí fica aquele monte de gente olhando para a tua cara e ele é fofinho, ai que catequista fofinho que eu tenho, e vai embora. E faz parte dos 92% que não sabe que Cristo Filho está presente na missa. Realmente. Tem que ser mestre. Está vendo? Só tem herói. Tem que ser mestre. Por quê? Porque é sobre lidar com gente. Mestre, qual é a diferença do mestre e do educador? O educador é aquele que ensina, é aquele que fala sobre. Olha, eu estou aqui, estou falando sobre. O mestre é aquele que chama, vinde e vede. Essa é a grande lição de catequese da Bíblia. Imagina, João e André, vou rapidamente comentar os evangelhos aqui. João e André estão ali diante de São João Batista. Aí passa um cara lá atrás. E São João Batista aponta para o cara, que era um cara normal, e diz: eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Isso é estranho. Concorda comigo? Se coloca no lugar de João e André. Pô, você está vendo um profeta apontar para um cara que não está voando, não está brilhando, não está com roupa de rei. Você vira para o lado, quem é aquele ali? É o filho do carpinteiro. Cara, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não está exagerando, não? Todo mundo achou que estava. Quase ninguém foi atrás dele. Só João e André, só duas pessoas da multidão que estava ouvindo João Batista foram até Cristo perguntar quem ele era. Chegaram lá e: Rabi, onde moras? Mestre, onde moras? Onde mora significa quem é você, né? Você sabe a casa do fulano, você já puxa a ficha corrida de 5 gerações dele. Rabi, onde moras? O que Cristo responde? Vinde e veja. Ele não responde: olha, eu sou o filho de Deus,
sou o próprio Deus feito homem, quem me seguir não terá sede e vai lá correr para o céu. Nada disso. Vinde e vede. E aí a Bíblia diz que eles passaram a tarde com ele. E aí depois a Bíblia não diz o que aconteceu. Eu sou louco para saber o que aconteceu. Primeira coisa que eu vou fazer quando chegar no céu o que aconteceu naquele vinho de verde ali? Vocês tomaram vinho, vocês foram à praia, o que aconteceu ali? Né? Essa é uma das coisas que eu queria saber. O que aconteceu? A outra, se a Capitu traiu ou não mentiu. Se vocês viram, vocês estão com a leitura em dia, que bom. E aí você vai, o que aconteceu? Eu não sei, eu só sei que no fim, né, quando eles chegam em casa, o que eles dizem? Eles dizem: mulher, encontramos o Messias. Olha que frase grave. Encontramos o Messias. O que isso significa? Eu vi o Cristo, eu estava esperando o Messias há 3.000 anos. Aí o cara chega em casa, chegou. Sabe a parousia? A volta de Cristo? É isso. É como se você chegasse agora em casa e falasse: Jesus voltou, está lá na praça. É uma frase tão doida quanto essa. Para o cara ter chegado e falado que encontrou o Messias, é porque alguma coisa muito extraordinária ele viveu naquela tarde. E a Bíblia ainda registra a hora, era a hora 10ª aproximadamente. Ou seja, era aproximadamente 4 da tarde, quando eles encontraram aquele homem e viveram aquilo que nós não sabemos o que é, mas que fez com que eles chegassem em casa afirmando que aquele homem simples era quem eles esperavam, o enviado de Deus, que eles esperavam há 3.000 anos. Então alguma coisa muito incrível aconteceu ali. Isso é ser mestre. Então o mestre é o vinho de verde. Você não chega na catequese, dá uma aula e vai embora. Não é assim que funciona a catequese. A catequese é uma proposta de vida. É vinde e vede, faz que nem eu. Vem e eu vou te mostrar como é viver com Cristo. Um bispo amigo meu diz: o cristianismo, ele se transmite por inveja. E é verdade. Porque você só está aqui porque alguém disse que a tua vida ia melhorar se você estivesse aqui. Você só está aqui porque você olhou para alguém que estava na sua frente e seguiu. Foi assim com todo mundo, em maior ou menor grau. Você seguiu alguém. Dificilmente alguém se converte e vira catequista só lendo ou só indo à missa. Você segue alguém, você segue uma vida, você segue um testemunho. Você precisa ser o que você ensina, senão você não consegue ser mestre. Você precisa ser o que você ensina, senão você não consegue ser mestre. Se você disser vinde e vede e mostrar algo que contradiga o que você ensinou, aquelas pessoas se perdem. E esse é um dos maiores problemas que a gente tem na catequese hoje. Gente que é catequista, mas que não é mestre. Na verdade, gente que é educador e não é mestre. Pode ser um educador incrível. Se não é mestre, não serve para ser catequista. Desculpa. Não é fácil ser catequista. Você não pode chegar e ensinar. Catequese não é aula. Catequese não é matéria dada, não é matemática. A matemática você não precisa seguir ninguém, você só precisa ler. Agora, quando você tem uma proposta de vida, quando você tem o céu em jogo, quando você tem a salvação de uma alma ou a danação eterna em jogo, não dá para brincar. Você precisa testemunhar aquilo que você ensina. Você precisa dizer que aquilo que você falou é verdade na sua própria vida. Agora, para fazer isso, tudo precisa estar certinho. A organização não é uma grande virtude. Ela não catequiza. A organização não catequiza. Mas ela atrapalha. Aqui, olha só que auditório bonito. Eu tenho um PowerPoint aqui, eu tenho um passador funcionando. E se esse microfone estivesse fazendo ruído? E se ele não funcionasse? Como é que seria o aprendizado, a absorção de vocês? Seria muito ruim. Se tivesse uma barata voando aqui dentro, ninguém vai prestar atenção. Ou já tá, ele sabe. Ninguém vai prestar atenção em nada. Então a organização, ela não é para catequizar.
ela é para não atrapalhar a catequese. Um lugar desorganizado é, na verdade, um lugar desorganizado ele vai ser, na verdade, como se fosse um cano entupido, por onde não passa a catequese, não adianta. Então se organize, seja um cara legal, prepare a sua catequese com antecedência, tenha um roteiro, saiba o que vai falar, se lembre do que você falou da última vez, saiba o que você vai falar no próximo encontro, para que nesse encontro você retome o que foi falado, ligue o conteúdo que foi falado e deixe uma deixa para o próximo encontro se ligar também com eles. Você tem que fazer isso. Você não pode olhar a sua catequese na véspera e hoje é sábado, amanhã eu tenho catequese. O que eu vou falar? Não faça isso. Eu sei que isso não acontece aqui, só nas dioceses chinesas que isso acontece. Mas, poxa, os chineses não preparam a catequese, que horrível, né? Que pena para eles, né? Que bom que a gente prepara super a catequese. Que bom que a gente sabe o que a gente vai falar daqui a 3 meses, né? Que bom que vocês têm isso. Fico feliz. Que pena que os chineses não fazem, né? Seja organizado, não seja igual às dioceses chinesas. E seja digital. Olha só, não é faça coisas digitais, seja digital, esteja no digital. Ah, mas o digital é do demônio. O digital só é do demônio porque quando ele começou você não estava lá, e aí o demônio ficou no teu lugar. É isso. Quer saber da política também? Na abertura, lá nos anos 80, quem viveu nos 80 aí direta já, a igreja se afastou da política. Aí virou lugar demônio, porque você não está lá. É isso. A sociedade como um todo, o trabalho, virou lugar do demônio. Por quê? Porque a igreja não está lá. Antigamente, cada birosca que abria, vinha um padre abençoado. Agora não. A gente foi embora. Onde a gente sai, quem entra? O diabo. Pode falar o diabo? Pode falar. É isso. Catequista com medo de falar diabo, gente? Não pode. A gente tem que falar porque a gente está dando espaço para ele. A culpa é nossa. A gente não ocupou, ele ocupa. Agora, como é que ocupa? Sendo você e dando o teu testemunho lá. Não é fazendo o Instagram da catequese, gente. Parem com isso. Toda vez que você entra num site de paróquia, tem um Instagram novo de uma catequese. Muda o coordenador, vamos fazer um Instagram novo. Parem com isso. Vocês não vão sustentar 200 Instagrams corporativos da paróquia, da catequese, da iniciação cristã, da coordenadora nova que entrou, da perseverança, do batismo. Gente, vocês não têm uma empresa de comunicação na paróquia para tudo isso. Tem uma Pascom. E coitada da Pascom se tiver que gerenciar 50 perfis. Não pode. Não é criar perfis. É fazer o teu. Esteja lá. Julgue as coisas. Fale sobre tudo. Dê seu testemunho. Dê sua opinião. Mostre a sua vida. Mostre a sua cara. Quando a pessoa fala, agora a gente está nessa história da DPF aí, estão tentando legalizar o aborto no Brasil. O que você falou na internet? Nada? Pois o capeta está dizendo que tem que abortar. Por que você está calado? É isso. É sobre isso. Se você não fala lá, os outros vão falar. Se você deixa de estar lá, o demônio está rindo da sua cara, lá. Você precisa ir para o digital. Você precisa saber falar o digital. Até porque quem trabalha com jovem está sofrendo com isso. Os jovens falam coisas que a gente nem sabe o que eles estão falando. Não tem como. A gente precisa estar lá no meio. Às vezes eu nem quero, eu estou velho para umas coisas, né? Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas os jovens ficam lá falando de Naruto. Cara, que saco Naruto, eu odeio isso, acho horrível. Mas eu fui ver uns 3, 5 episódios para entender o que eles estão falando. Para entender que gíria que é aquela que eles estão usando. Assim, não adianta. Não adianta. Os otakus chatos, né? Todo mundo otaku, cabelo para cima. Tem que fazer, tem que olhar, tem que entender. Não adianta a gente não estar no digital. Não adianta a gente fugir, porque quem vai chegar precisa que a gente entenda disso. Então não é fazer trecos no digital, nem fazer coisas digitais. É estar no digital, ser digital.
Quando você entrega na sua catequese para jovens, criança é diferente, né? Mas para jovens, materiais na mão, eles socam isso na mochila e nunca mais vão olhar. Eles só vão olhar para aquele papel no dia que tiver que limpar a mochila e vai tirar, e olha só, da catequese, e joga no lixo. Você vai gerar lixo. É só isso que você vai fazer. Precisa gerar no digital. Precisa ser fácil, precisa ser acessível, precisa ser rápido. E vamos lembrar que a mentalidade digital foi forjada lá quando o Twitter limitou tudo a 135 caracteres. Ninguém lê muito. Ninguém lê muito. Então não adianta você chegar para o teu catequizando de 15 anos e falar, a gente vai estudar 8 páginas do catecismo hoje. Não vai. Resume para ele e manda no digital um parágrafo. Não sabe como fazer isso? Teve alguém que já fez no meio do século passado, Pio X. Catecismo de São Pio X, está lá, curto e grosso. Toda a catequese em três frases. Tudo. São Pio X é grosso, curto e grossíssimo, diga-se de passagem. Curto e grosso. O que é isso? É aquilo. Qual o que é aquilo? É aquilo outro. O que é aquilo outro? É isso aqui. Filho, São Pio X é assim. Você dá um Google aí, Catecismo de São Pio X, você acha para baixar em PDF, obviamente legalizado, porque já está em domínio público, tá? Então não tem problema nenhum. Se você quiser comprar na Amazon, não tem para vender nem a caro, R$20 mais ou menos o livro, mas com o PDF você já se vira bastante. Então, seja digital. Mas aí, né, você está falando de você está batendo, mas super-herói não existe, cara. É legal, você mostrou os Vingadores todos ali, mas eu não sou os Vingadores. Eu não sou ninguém. Eu não sou nem a Viúva Negra, que não tem arma nenhuma. Ela pelo menos luta e é bonita. Eu sou feio e estou de vestido. O que eu faço? Nós não somos heróis. Eu digo, você viu quanta coisa que eu faço? As pessoas viram para mim e falam, nossa, você é incrível. Eu não sou incrível não, eu sou um Zé Ruel. Eu gosto de dizer que eu sou um homem absolutamente ordinário em situações extraordinárias. Por quê? Porque eu me ofereci a Cristo para estar nessas situações e Cristo me entrega, me envia. É exatamente o que vocês devem fazer. Aí nós somos heróis. Nós não somos heróis porque nós somos muito bons. Nós somos heróis porque nós servimos ao Senhor de todo o universo. Quer um exemplo de serviço? Vamos ver o que é ser um herói. Vamos ver quem é que pode inspirar a gente. मेरा नाम लेओस तिर्की है। मैं 15 साल का काल प्रचारक में कर रहा। मैं प्रचारक इसीलिए बना कि मैं लोगों की सेवा कर सकूं। मैं प्रचारक का काम करने के लिए 3 जगह जाता है। घटोल का दूरी 5 किलोमीटर, इधर बसवार पड़ेगा, इधर राजनीति 8 किलोमीटर। मैं एक थैली पकड़ता हूँ और जब गांव जाता हूँ तो वही बाइबल, रोजरी और भक्ति भजन, साथ में कपड़ा एक दो पकड़े। और मेरे आने जाते समय कभी कभी पंचर तो कभी कोई साइकिल कभी कभी धोखा देती है तो मैं पैदल पहुंच जाता या ईश्वर को पहुंचने के लिए अपना मन को बदल सके, यही इच्छा की चलते में लोगों से जुड़ा हुआ कि लोगों को कुछ के बीच में कुछ काम कर सके। मेरा नाम लेओस तिर्की है। मैं एक प्रचारक हूँ।
Ajuda a igreja que sofre, ACN, Aid to the Church in Need. É uma organização católica que ajuda pessoas em situação de dificuldade no mundo inteiro. Incrível. Se alguém puder depois entrar em acn.org.br, entre e doe o quanto você puder. Quando todo mundo vai embora, ONU vai embora, Cruz Vermelha vai embora, Exército vai embora, a igreja fica. E a ACN é quem banca a igreja nesse lugar para fazer a coisa certa e não fugir que nem todos aqueles que fazem comercial para você, né? O Médico Sem Fronteira faz um vídeo incrível, mas quando a bala come, eles vão embora. Quem fica é a igreja. E a ACN está ali para ajudar essa galera. Esse é um vídeo de uma campanha que a Ajuda a Igreja que Sofre fez para comprar bicicletas para catequistas da Índia, justamente para pessoas como o Léo Stirk. Léo Stirk é franzino, é pobre, anda descalço e a bicicleta dele mal funciona. E mesmo assim ele é grato por ter uma que funcione. Ele anda 5 quilômetros, ele dá catequese em 3 aldeias, uma 5 quilômetros, uma 8 quilômetros, uma 15 quilômetros. Ele leva uma Bíblia, um livro de cantos e um livro de orações. E ajuda as pessoas a viverem uma vida melhor. Ele é um herói ou não é? Vocês estão com fome? Ele é um herói ou não é? Sim! Ele não é grande, ele não é forte, ele não voa, ele não tem arma. Ele tem fé e trabalha para Cristo com afeição. Ele é um herói. É isso que você precisa ser. Então não estou te pedindo para ser incrível, alguém que vai voar. Não. Eu preciso que você trabalhe para Cristo em tudo o que você é. Sem preguiça, sem cansaço, sem desistir. É isso que eu preciso que você faça. E eu tenho um outro modelo para você que eu falei no ano passado. Quem está rezando para ele? 3 pessoas. Tinha uma no passado, melhorou. Vocês sabiam que ele é padroeiro do Brasil? Sim. Eu falei ano passado, né? Quantos padroeiros o Brasil tem? Olha só, nossa Assembleia, quantos catequistas tem aqui? Quase 400. Ninguém sabe quantos padroeiros o Brasil tem. Também, 3 padroeiros. São Pedro de Alcântara, Nossa Senhora Aparecida e São José do Chile. E ele é padroeiro dos catequistas. E você não reza para ele. Ah, você devia rezar para padroeiro de sopão, então. Por que eu trouxe ele aqui? Porque ele deixou um legado extenso na nossa terra e a gente consegue aprender com ele a ser esse herói que a igreja precisa hoje. Ele foi um herói que a igreja precisa no nosso tempo, entre muitas aspas, tem 500 anos aí, mas na timeline da igreja não é nada. E um herói da igreja no nosso lugar, aqui onde a gente vive. E ele consegue dar para a gente, mais ou menos, uma noção do que fazer. Quando o Zé de Anchieta olhava para essa galera aí, tem um monte de gente que vê índio, tem gente que vê emojis, tem gente que não vê nada, vê uma população protegida, longe de politicamente corretos. São José de Anchieta via almas que precisavam ser salvas. É isso que chega na sua catequese todos os dias. Almas que precisam ser salvas. Aquelas pessoas que estão na sua frente, elas estão ali sem saber, e às vezes até sem querer, apostando a vida eterna. A vida eterna delas depende daquilo que você vai falar. Você imagina, é eterno, estou falando de eternidade. Cada um de nós aqui vai ter um tempo sobre a terra, não sei quanto, sei lá, 60, 80, 90, 100, 120 anos. Eu não sei qual vai ser, mas depois desse tempo, nosso Senhor Jesus Cristo vai me perguntar o quanto eu segui Ele, o quanto eu o persegui, o quanto eu tentei permanecer na videira. Eu sou a videira e vós sois os ramos, sem mim nada podeis fazer.
o quanto eu permaneci na vida dele e guardei os mandamentos dele. Aquele que me ama guarda meus mandamentos. Quem é que ensina os mandamentos? Você. A vida eterna daquelas pessoas depende de você. Se você não faz um bom trabalho, aquela pessoa pode ir para o inferno. Ela está ali apostando a vida eterna dela, não é só a vida. Ela não está apostando 15 anos, 20 anos, 30 anos, 60 anos. Ela está apostando a eternidade. E ela não sabe disso, mas você sabe. Então, a gente precisa entender que cada um que chega na nossa frente, não interessa de onde venha, é uma alma que precisa do céu. Igual a minha, igual a sua. Então vamos aprender com São José de Anchieta 5 lições básicas para a gente aplicar no dia a dia. A primeira é entender que catequizar não é só ensinar doutrina, cara. Catequizar é o vinho de verde, catequizar é abraçar. São José de Anchieta não converteu o Brasil, não catequizou o Brasil, não construiu o Brasil só chegando para o índio e falando: Santíssima Trindade, anota aí, índio. Não foi assim. Se fosse assim, nós não seríamos católicos de jeito nenhum. Ele só foi possível para Anchieta catequizar esse país porque ele se interessou pelas pessoas, conviveu com elas, forjou um relacionamento com elas, foi fiel a elas, fez com que elas fossem fiéis a ele. E aí, vinde e vede. E nós chegamos em casa e dizemos: vimos o Messias. É isso que você tem que fazer. Aquela criança que está na tua frente não é o gordinho chato da turma, é uma alma que precisa ser salva. E às vezes através dele a família inteira vai ser salva. Ele precisa do teu abraço, ele precisa da tua atenção, a família dele precisa da tua visita. É chato? Pô, é chato. Às vezes você tem que visitar um monte de gente, é muito chato. Eu visito família toda semana, pelo menos 3 famílias. Eu visito, abençoo a casa, abençoo a família, abençoo os objetos que eles têm lá, as imagens que eles têm lá. Fico sabendo das fofocas da família, que isso é importante para poder direcionar. E olha que a família tem fofoca, ainda mais na igreja. Fico sabendo das coisas. E aí aquela pessoa que me chamou lá fica grata. Depois, quando ela senta de volta no banco da catequese, o diácono conheceu minha família. E aí quando eu falo alguma coisa, tá a pessoa lá nos primeiros bancos fazendo assim, tipo, é igual lá em casa. Porque eu fui até lá. É isso, não é só ensinar doutrina. Não é surra de doutrina. A surra eu estou aqui com vocês. Porque a gente é catequista. Mas o catequizando não. O catequizando precisa de abraço. Precisa do vinho de verde. Precisa ter uma linguagem que eu alcance. Jesus Cristo nos alcançou. Não alcançou? Ele está lá no alto, mais alto dos céus. Ninguém sabia quem ele era. Ele se fez carne, ele se fez homem. Para quê? Para eu poder vê-lo. Para acontecer o vinho de verde. Foi isso. E se ele não faz isso, a revelação não tem existido. Você entendeu? Ele se rebaixou para que eu pudesse entendê-lo. Nós também precisamos fazer isso. Eu não posso chegar, eu sou o catequista todo poderoso. Não, não sou. Eu preciso falar a linguagem de quem está na minha frente. Seja criança, seja um adulto, seja alguém machucado, seja um analfabeto, que muitas vezes aparece nas catequeses. Infelizmente, essa realidade é muito grande. Seja alguém com atração pelo mesmo sexo, que vai ter um outro tratamento, mas eu preciso saber, preciso abraçar. Tem tanto problema que aparece, tem tanta coisa que chega. Eu preciso ser capaz de ler e falar aquela linguagem, resolver aquela dor. Os jovens que vêm até a gente, eu preciso me comunicar com eles. Eu não posso falar uma linguagem que eles não entendam ou achem chata. Não posso, não tenho esse direito. Eu não posso dizer que eles que têm que me compreender. Eu preciso ir até eles como Cristo veio até mim e me alcançou. A minha obrigação é usar a linguagem e a cultura deles, até porque dentro da linguagem e da cultura deles tem muita semeadora do Espírito. O que é semeadora do Espírito? É quando lá dentro daquilo, dentro do fundo, o que eles estão falando, você encontra algo que tem relação com a igreja.
Sabe uma coisa que agora tem muitos jovens, pelo menos lá no Rio de Janeiro, jovenzinhos de 15, 20 e pouquinhos anos, estão adorando dorama. Doramas, novelinhas coreanas. Cara, se você é catequista e não está se aproveitando dos doramas, tu está dando mole. O dorama é uma novela da Globo dos anos 70, Janete Claire, Dias Gomes. Tem um mocinho que é mocinho, tem uma mocinha que é mocinha, tem um vilão que é vilão, e eles não trocam de papel, né? Nas novelas atuais você não sabe quem é quem. Hoje não, lá no dorama não. A mocinha é sempre mocinha, o mocinho é sempre mocinho, e o vilão é sempre mau, né? E aí a mocinha e o mocinho se apaixonam e não conseguem se beijar. E aí demora 50 capítulos para beijar. Aí beija, o vilão separa. Aí ele separa mais 50 capítulos para beijar de novo, né? E termina em casamento. Então todo o roteiro de dorama é esse. E isso é muito humano. A gente gosta disso. Pô, quem tem mais de 40, desculpa, você via a novela por causa disso, né? Até a Tieta, que era filha da mãe, você torcia para ela. A Perpétua estava certa, mas você torceu contra a Perpétua. Tava. Imagina, a tia estava pegando o sobrinho, a Perpétua estava certíssima. E a gente lá, Perpétua tem que morrer. Sobrinho seminarista, o que a gente estava fazendo, cara? Mas é isso, a gente gosta disso. E os jovens estão consumindo. Eles estão consumindo a mesma coisa que a gente consumia quando a gente era jovem, só que com outro formato. Não adianta você dizer que é lixo. Não adianta você falar, isso é uma porcaria, K-pop é uma porcaria. Ele está ouvindo, você achando uma porcaria não, então vai lá e se aproveita do que tem. Tem muita coisa boa. Vocês acham que o papo é burro? A próxima JMJ vai ser onde? Deixem de ser bobos. É de lá que está vindo a cultura da juventude. É do Oriente, é do Japão, é da Coreia. É para lá que você tem que olhar para falar com a juventude. Não precisa virar otaku maluco não, tá? Não entra na catequese vestido de Naruto não, que é feio. Mas ali existe uma semeadura do Espírito. Ali existem valores incríveis que podem ser aproveitados. Ali existe toda uma catequese a ser feita. Tem alguns doramas, alguns são mais água com açúcar, outros eles trazem questões importantes. Teve um que falava sobre acolhimento, sobre doença, sobre viver a doença, sobre a resiliência, porque o oriental também ele não enxerga um mundo muito fofinho. Teu parente está doente, meu irmão, se ferra, agora tu vai cuidar do teu parente. Sim, isso é incrível. Pô, isso é uma lição de vida. Aproveitem. Os jovens estão vendo, então você tem que aproveitar. Tem que falar a língua desse povo, né? Não adianta ficar falando do Bozo da Xuxa eternamente, que nem eu. Os jovens não sabem mais quem é Bozo. Hoje, para eles, palhaço é um troço que assusta. Na nossa época era fofo o palhaço, né? Mas na nossa época, nos anos 80, o que assustava? A gente? Nada, né? A Xuxa botou o dengue para lutar judô com uma criança de 5 anos. E a gente achou incrível. Banheira do Gugu, a gente via. A gente é horrível, né? Aí não tinha semeadora do Espírito. O que a gente fez na nossa vida, né? Vamos parar tudo e pensar. O que a gente fez, gente? Então, saiba reconhecer a semeadora do Espírito na tua vida. Ame a Virgem Maria. Ame a Virgem Maria. Ame a Virgem Maria. Falei isso ano passado, falando esse ano. E ano que vem fala de novo. Ame a Virgem Maria. É ela que me dá força para ser o que eu não consigo ser, que é um herói. Eu não consigo, você não consegue, ninguém consegue. A gente consegue em Cristo. E a melhor ponte para Cristo é a Virgem Maria. Então ame a Virgem Maria de paixão. São José de Anchieta escrevia poemas para a Virgem de tanto que ele amava. Eu devo rezar, eu devo pedir intercessão. Eu preciso, pedir, Virgem, me ajuda, eu estou desistindo, eu acho que eu não sou capaz. São Tiago, lá na Espanha, fez isso. Ele estava lá em Lugia, nas pedras ali, que é onde termina o caminho de Santiago.
chorando, porque não tinha conseguido converter ninguém. Imagina, viu a Cristo, andou até a Península Ibérica, chegou lá, Deus não deu um burro nada, não fez nada. Não conseguia fazer nada. E aí a Virgem Maria aparece para ele e diz: não é você que converte ninguém, é Cristo. Permanece firme, vai e faz a tua missão. E ele converte a Península Ibérica inteira, porque foi resiliente, porque foi perseverante, porque escutou o chamado de Cristo através do pedido e do auxílio da Virgem Maria. Então, amem a Virgem Maria e sejam resilientes, sejam corajosos. A catequese é um ato de coragem. É sim. Vocês todos são corajosos, porque dar a cara a tapa para se colocar como exemplo para as pessoas é ser muito corajoso. Porque tudo pode dar errado. A sua vida pode dar errado. Você perde a liberdade na paróquia. Ah, lá está o catequista falando palavrão. Lá está o catequista com a mulher. Lá está o catequista com não sei quem. Você abraça uma outra mulher, um outro homem na paróquia que não é teu marido, teu namorado, teu esposo, tua namorada, metade da paróquia começa a falar: o catequista, não é? Se você fosse qualquer ninguém falar, você se colocou em evidência. Então você vira alma de fofoca rapidinho. E fofoca de catequista é ótimo, porque o povo está doido para você não ser exemplo, para ele poder não fazer o que tem que fazer. O fofoqueiro é um covarde. O catequista é um herói. Aquele que se coloca como exemplo é um herói. Por isso que precisa ter coragem. O fofoqueiro é um Zé Mané. É um covarde que não sabe viver a vida dele e torce pela derrota dos outros. Torce para que todos sejam medíocres como ele. Nós não somos isso. Nós nos colocamos para sermos julgados pelos outros. A gente chega lá e fala: é assim que tem que ser. Ah, mas é assim que tem que ser. E aí as pessoas começam a olhar se você é. E você tem que sustentar. Tenha coragem. Porque não é fácil, eu sei que não é fácil. Não é fácil ouvir pai falando na minha orelha que você não devia ter dito isso para o meu filho. Tinha que ter dito sim, você botou ele na catequese. Se não quisesse ouvir, põe para fora. Você precisa ter coragem para isso. Você precisa ter coragem de enfrentar os adultos que chegam machucados e tentam impor em cima de você a visão do mundo deles. Você precisa ter coragem para enfrentar os padrinhos de batismo que acham que aquilo que você está fazendo é chato para burro e que não devia acontecer, a igreja devia se modernizar e não tem nada a ver o ser padrinho e não ser católico. Você tem que ter muita coragem para enfrentar isso tudo. Muita coragem e, sobretudo, muita resiliência. Porque é a coragem e a resiliência que fazem a perseverança. Eu tenho que ter coragem, eu tenho que me permanecer firme como uma rocha. Que, de novo, não é uma capacidade minha, mas é uma capacidade que eu devo pedir. O dom da sabedoria e da fortaleza para permanecer de pé. Eu preciso ser perseverante. Se eu não for perseverante, eu não consigo ser catequista. Eu não sei quem vai estar aqui no ano que vem, mas eu queria que muitos de vocês, ou todos vocês tivessem a coragem e a resiliência para se manterem aqui, mesmo com todas as bordoadas que vocês vão tomar, e vocês vão tomar. Porque é muito fácil falar, é muito fácil bater. O mais difícil é resistir. O mais difícil é fazer tudo isso só pela catequese. São José de Anchieta criou uma linguagem para poder catequizar. O Tupi-Guarani não é uma linguagem dos índios, é uma linguagem criada por Anchieta para os índios. Uma linguagem que unificava todas as outras. Ele fez música, ele fez poema, ele fez peça de teatro, ele construiu coisa. Ele viajou o Brasil inteiro, abriu estrada. A Dutra, que passa aqui do lado, era o caminho dele. A Rio Santos era o caminho dele. Parte das primeiras estradas do Brasil foram abertas por ele. Para quê? Para andar isso tudo aqui. Tudo que está em vermelho, é caminho de Anchieta. Esse homem desbravou o Brasil inteiro, sozinho. E muitas vezes com o Manuel da Nóbrega nas costas. Ele subiu a Serra do Mar, fugindo dos índios, com o Manuel da Nóbrega, que era gordo, nem eu, nas costas.
Hoje você sobe de carro e chega dizendo que está cansado. É incrível. É incrível a coragem que a gente precisa ter para servir ao nosso Deus. E é importante que você tenha, é importante que você se mantenha firme, que você não se canse de fazer o bem, porque a seu tempo vamos colher sim, né, os frutos, se não relaxarmos. Isso está em Gálatas. Não se canse, não relaxe, porque cansar é parar de lutar, e relaxar é lutar com indolência. Ninguém aqui pode fazer isso. Se cansar é parar de catequizar. Não parem. Relaxar é entrar na sala de catequese, falar qualquer coisa e sair para cumprir a tabela do dia. Relaxar é não saber o que vai falar no próximo encontro. Relaxar é não sentar com a tua equipe de catequese amanhã para fazer o planejamento até daqui a 3 meses no mínimo. Isso é relaxar. Isso é fazer qualquer coisa. E quando você faz qualquer coisa, você arrisca as pessoas ao inferno. E você não é o cara do inferno. Você é o cara que leva para o céu. Então você precisa não parar e não relaxar. E isso dá frutos. Isso dá frutos. Quero contar para você essa história, que é uma história da minha vida. De como é importante não se cansar e não relaxar. Eu visitei no início do meio do ano passado, meio de 2021, sei lá, março, 2021, uma capela que alguém tinha me dito que existia no presídio. E quem foi o catequista do Brasil já ouviu essa história. E eu cheguei lá, e não era uma capela que tinha lá exatamente. Tinha um depósito de lixo. Era isso aqui, ó. Isso aqui era o presbitério, a sacristia, que eu tirei da porta porque eu não conseguia entrar, dado o volume de entulho, e o salão paroquial. Era isso aqui. Isso aqui só estava assim porque eu entrei lá como assessor do governador. Porque o que tinha ali, antes de eu chegar, era quentinha, usada. As presas feminino. As presas recebiam quentinhas, né, comiam, e aí aquele alumínio para reciclagem era armazenado aí dentro. Estava cheio de rato, cheio de barata. O sacrário aqui, né, bem aqui ficava o sacrário. Tinha um gato morando ali dentro. Não era mais uma capela, era um depósito de lixo. Foi feito, e algumas vezes fizeram triagem de presos aí dentro. Sabe-se Deus o que aconteceu aí dentro desse lugar. Não era mais uma capela. E aí eu propus uma reforma. Cheguei no governo e falei, olha, temos uma capela linda lá dentro. E o sistema prisional precisa dessa esperança, né? Inclusive eu chegava lá e os funcionários pediam. Os funcionários diziam, esse lugar aqui tem um ar irrespirável. Eu queria um lugar que eu pudesse me ajoelhar e pedir a Deus para, ter uma esperança aqui dentro. Isso era pedido por católicos, por evangélicos e até por ateus. Teve um ateu que me falou, olha, eu não acredito em Deus não. Mas se eu pudesse ficar dentro de um lugar de paz assim, salvaria meu dia. Para as presas, nem se fala. E eu falei, vamos reformar então essa capela? Fui lá, levei para o governador, levei para todo mundo, falei com o Dom Orani, e amarrei tudo, e fiz tudo, e aí, nada saiu. Porque não pode fazer obra, porque o Estado é laico, não pode fazer obra numa igreja, mas a igreja pertence ao Estado, então a igreja também não pode fazer obra, então a solução é deixar cair para construir outra coisa no lugar. Ou, não, sim, diácono, vamos reformar, vamos fazer um museu do presídio. Não é museu, quero uma capela. Não, capela não pode fazer. E aí a coisa andava. Olha, o diácono é maluco, ele quer fazer uma capela no presídio. Olha, a igreja não tem o que fazer no presídio, porque está todo mundo ali, é criminoso.
Olha, o Estado é laico. Olha, vamos fazer então um memorial, um museu, alguma coisa laica, em vez de algo religioso. Olha, o diácono acha que pode trocar o nome da capela, eu vou falar sobre isso. Os evangélicos já dominaram tudo, deixa isso para lá. Olha, a gente está tentando há 20 anos reformar essa capela. Diácono, esquece, você não vai conseguir. Ouvi tudo isso, são frases que eu ouvi. Esse diácono que acha que pode trocar nome de capela, foi a mais doída. Essa capela estava abandonada, não era de ninguém. Ela, segundo consta, era devotada ao bom pastor, mas ninguém sabe, ninguém tem certeza. Ninguém tinha certeza. Não tinha registro nenhum, não tinha nada. Então eu entendi que ela estava, até porque ela foi profanada, então ela estava disponível. E eu estava pensando, puxa, a quem se podia dedicar? Quem é que faria sentido? E aí eu ainda estava, foi o último ano de escola diaconal, foi 2021, foi o último ano de escola diaconal. E aí, no último ano de escola diaconal, teve um fenômeno interessante. A gente foi apresentado a nova turma. E a nova turma escolheu Santa Dulce como padroeira e trouxe nas mãos uma relíquia de Santa Dulce. E aí um bispo que trouxe, foi Dom Roberto, disse: nós precisamos achar uma nova casa para Santa Dulce. Uma casa no Rio de Janeiro para Santa Dulce. Quando ele disse isso, não me saiu da cabeça que Santa Dulce queria ir para o lugar onde era mais necessário, o presídio feminino. E ela foi uma das primeiras pessoas religiosas do Brasil a fazer trabalho em presídio. Ela ia para o presídio tocar sanfona para alegrar os presos, para tirar os presos daquela situação de opressão. E eu fiquei pensando, puxa, Santa Dulce ia adorar ir para esse lugar. Só que algumas pessoas não queriam. Sei lá por quê. Estavam se atendo a questões históricas, arqueológicas lá, ou não queriam que a capela fosse reformada, enfim, um monte de problema. E eu fui pedir ajuda para algumas religiosas, para tentar montar coisas na capela, conseguir um mobiliário para a capela, uma imagem para a capela. E essa frase aqui, esse é o diácono que acha que pode trocar nome de capela, eu ouvi numa freira. Quando eu fui pedir ajuda, bati na porta da freira, ela abriu: o senhor é diácono? Que bom, não sei o quê. Quem é o senhor? Eu sou o diácono Varela, eu vim aqui por causa da capela. O senhor é o diácono que acha que pode tocar nome de capela? A gente não vai ajudar. E eu confesso para você que eu chorei. Não gosto de falar isso não, porque sou macho, alfa, a gente não chora. Mas eu chorei. E fui ver o filme de Santa Dulce, né? Esse filme aqui. Recomendo muito que vocês vejam. Ele é incrível. Para ver se ele me dizia alguma coisa. E aí apareceu isso aqui. Bom dia, família. Bom dia, meus povos. Bom dia. Bom dia, meu amigo. Mais um dia, meus povos. Esse foi para mim. Me dê agora para os meus povos. E depois que eu vi isso, eu falei com uma irmã, amiga minha, que eu descobri que hoje está no lugar de Santa Dulce. Incrível, né? Eu dei uma palestra como essa há anos atrás, em Petrópolis, para uma menina franzina. Hoje é ela que é a freira das obras de Santa Dulce. Descobri que eu tinha uma fã do catequista no lugar de Santa Dulce. Pedi a ela para me apresentar o capelão.
e descobri, quando eu vi o capelão, um barbão enorme, eu olhei, ele, Varela! E estava lá um menino que se chamava Ícaro, e que eu tinha palestrado também em Salvador há 10 anos atrás, e ele estava na minha plateia. E de repente eu descubro que todo mundo que toma conta hoje das obras de Santa Dulce passou pelas minhas mãos. E aí essa irmã fala para mim, Santa Dulce é assim, é a espiritualidade da cusparada. Tudo parece que vai dar errado o tempo todo, mas é no fim Cristo que está no comando. E ela faz isso para a gente entender que não somos nós os heróis, é Cristo. Nós servimos a Ele. Alexandre, vai dar tudo certo. Santa Dulce é assim. Ela faz a gente passar por isso justamente para que a gente entenda que é Cristo que faz a boa obra e para que quando a boa obra aconteça, a gente reconheça a beleza de ter lutado por Cristo. E aí, a primeira-dama do Estado, o cardeal Orani, as obras de Santa Dulce se juntam. É isso, temos uma capela no presídio do Rio de Janeiro. Ainda tem muita coisa para fazer. Ela é bonitinha, né? Eu quero pintar aqui. Arrumei já uma imagem nova, como eu terminei de pagar semana passada. Arrumei uma imagem nova para lá. Mas desistir nunca mais vai ser uma opção. Sim, eu fui um diácono que trocou o nome da capela. Dorme com isso. Né? Inclusive, quem me falou isso foi a freira que fez esse abuso litúrgico aqui, filho. Vou falar nada. Eu falei isso para que vocês também entendam e vivam a espiritualidade da cusparada. Eu estou trazendo aqui diretório, estou falando que você tem que ser um herói, estou falando da história de São José de Anchieta, estou falando de devoção ao nosso catequista e estou falando de devoção a Santa Dulce. Estou trazendo para você pessoas, heróis do nosso tempo, para que você se inspire. Se inspire em São José de Anchieta, que mudou esse país. Se inspire em Santa Dulce, que mudou Salvador. E pode ainda mudar muitas coisas mais. Se inspira na espiritualidade da cusparada. Já cuspiram na sua mão não sei quantas vezes. Cuspiram mesmo, tenho certeza. Você foi pedir para o teu catequizando e não conseguiu. Foi pedir para a tua crisma e não conseguiu. Tentou estudar e não conseguiu. Tentou fazer e não conseguiu. Mas não desiste, porque isso é para você aprender que você é pequeno. Mas quando você está a serviço de Deus, você limpa. Agora é para os meus povos. Presta atenção. Quem está na tua frente é uma alma que precisa ser salva. Estenda a mão de novo e diga, é para as almas que eu quero salvar. Não desiste. Não desiste. Lembra sempre dessa cusparada e não desiste. De jeito nenhum. Não se canse, não pare, estude, porque a perseverança sempre dá fruto. Sempre dá fruto. Ok, povo católico? Se cuspir na sua mão, você vai fazer o quê? Estender e dizer, é para as almas que eu devo salvar. Ok? Não se canse, não relaxe. Muito obrigado. Vocês são tão bonzinhos que eu vou continuar, não estou brincando. Essa frase eu falei para vocês no ano passado, eu queria que ela continuasse na cabeça de vocês. Cristãos não nascem, fazem-se. Somos nós que fazemos, tá?
Nós, mesmo que cuspam na nossa mão, somos nós que fazemos. E antes de entregar o microfone definitivamente para a Lívia, que ela deixou um diácono catequista pegar o microfone. Nunca mais, né? Eu queria fazer uma proposta para vocês e contar outra historinha, porque eu vivo disso. No Catequistas Brasil desse ano, me desafiaram a apresentar São José de Anchieta, como eu apresentei aqui. E uma das coisas que eu queria é que os catequistas, aqueles 3.000 catequistas, rezassem com São José de Anchieta. E eu fui procurar a oração dos catequistas a São José de Anchieta. E não existia. Não achei na internet. Aí eu liguei para o reitor do santuário São José de Anchieta e ele falou, não conheço. E aí eu liguei para o padre Bruno Franghelli, que é vice-reitor do santuário, é um pesquisador incrível do São José de Anchieta, e ele falou, Varela, também não conheço. Eu acho que não tem. Aí eu falei com o Dorani. Falei, Dorani, não tem. Você conhece alguma coisa? Aí ele vira para mim e fala, Varela, você não reza para São José de Anchieta? Rezo. Eu sou único, né? Rezo. Minha relação com Anchieta é antiga. Eu quebrei o dedo da imagem de São José de Anchieta quando eu era bebê. Tinha uma imagem de São José de Anchieta no elevador da minha paróquia quando ele era beato. Ele é o primeiro santo que eu conheci na vida, quando ele nem era santo ainda. Porque ele era beato e a imagem era assim, do tamanho de uma criança. Então eu brincava, subia nele, quebrava, enfim, estava lá. E eu perguntei para a mamãe, mãe, quem é esse cara aqui? Quem é essa estátua aqui? Ela falou, é o santo que catequizou os índios. Tadinha, ela não sabia diferenciar beato de santo, né? Para ela ter uma imagem na igreja, é santo, né? Então, é o santo que catequizou os índios. E eu lembro que eu toquei nele e fiz o sinal da cruz. Foi a primeira oração, ainda que de mau jeito, para um santo. Quando eu me tornei catequista, eu comecei a sempre rezar para São José de Anchieta, remetendo a essa experiência de quando eu era criança. E de tanto rezar para São José de Anchieta, eu forjei no meu coração palavras que eu repetia sempre. E Dorani pediu que eu escrevesse. E um dia chega no meu e-mail um troço chamado imprimatur. A igreja não tinha uma oração para catequistas a São José de Anchieta, até que Dom Orani oficializou a minha. E agora nós temos uma oração de catequistas a São José de Anchieta, que já está no Santuário Nacional de São José de Anchieta, e eu espero que esteja nas paróquias de vocês. Vou mandar para a Lívia para ela distribuir para todos depois. Tenham devoção antes das catequeses, façam a oração a São José de Anchieta, rezem juntos. Hoje nós temos, Dom Orani providenciou generosamente, não é mais do Alexandre. Surgiu em algum momento com o diácono Alexandre, surgiu com o Alexandre criança, mas hoje é da igreja. Então os catequistas têm uma ferramenta poderosa para falar com o seu intercessor. Queria que todo mundo levantasse e que enxergasse, rezasse comigo. São José de Anchieta, apóstolo e co-padroeiro do Brasil, intercede pela minha vida e pelo meu ministério. Faz com que eu, servo indigno da nobre missão de educar na fé, possa ser útil para o trabalho na vinha do Senhor. Poeta da Virgem Maria, intercede por todos aqueles que me forem confiados, para que seus corações se tornem dóceis à palavra de Deus, como foi o da Virgem Santíssima. Padroeiro dos catequistas, concede-me a graça de receber do Espírito Santo a sabedoria e a fortaleza necessárias para ensinar com as palavras e com a vida, e através da sua intercessão o Senhor purifique os meus pensamentos, inspire as minhas palavras e inflame o meu coração com o seu amor. Amém. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês.
pode vir, senão eu faço outra palestra. Gostaram? Olha, muito obrigada, viu? Sem palavras, o Senhor é nosso mestre, é nosso exemplo. E para te dizer que nosso roteiro catequético já tem a oração. E todas as catequistas durante essa semana rezarão essa oração. Então todas elas já têm, né, gente? Quero agradecer mais uma vez. Nós te amamos. Eu queria pedir só um pouquinho de paciência, que a gente está um pouco atrasado, mas nós vamos